Eu abri aquela pasta na mesa de jantar e vi o rosto do meu filho mudar completamente de cor. 20 anos. 20 anos ele ficou sem falar comigo, me tratando como se eu fosse um fantasma, como se eu não existisse. E agora, de repente, um convite para a ceia de Natal. Mãe, queremos te ter conosco esse ano, ele disse no telefone com aquela voz melosa que eu não ouvia há décadas. Claro que eu sabia exatamente por que ele estava me chamando. Não era saudade, não era amor, era porque ele descobriu que sua mãezinha fracassada agora tinha dinheiro, muito dinheiro. Mas o que meu querido filho Pedro não sabia é que eu também descobri algumas coisas sobre ele. E na pasta que eu abri naquela mesa, tinha documentos que iam mudar a vida dele para sempre. Vocês não imaginam o que aconteceu quando ele viu o que eu trouxe de presente de Natal para ele? A cara de desespero que ele fez. Até hoje me dá uma satisfação enorme lembrar. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante 35 anos eu me dediquei inteiramente à minha família. Quando meu Pedro nasceu, eu larguei meu emprego de secretária numa empresa de contabilidade aqui em Belo Horizonte para cuidar dele. Meu ex-marido, o Roberto, ganhava bem como engenheiro e a gente decidiu que eu ficaria em casa. Era o sonho dele ter uma esposa dedicada e uma família tradicional. Durante anos, eu acordava às 5 da manhã para fazer o café, preparar a marmita do Roberto, arrumar o Pedro para a escola. Eu costurava as roupas dele, fazia os bolos de aniversário com as próprias mãos, ajudava nas lições de casa até altas horas. Quando o Pedro estava doente, eu passava noites inteiras ao lado da cama dele, medindo febre e dando remédio. Eu era aquela mãe que conhecia todos os professores, que participava de todas as reuniões da escola, que organizava as festinhas dos colegas. Roberto sempre dizia: Helena, você é uma mãe exemplar. O Pedro tem muita sorte. Eu me sentia realizada, sabe? Achava que estava construindo algo sólido, uma família unida. A gente morava numa casa simples no bairro Sagrada Família, nada luxuoso, mas era nosso lar. Eu cuidava de cada cantinho com amor. Quando Pedro completou 16 anos, comecei a notar algumas mudanças no Roberto. Ele chegava mais tarde em casa, sempre com desculpas de reuniões extras. Começou a se arrumar mais, usar perfumes diferentes. Pedro, que sempre foi grudado comigo, começou a ficar mais distante também. Adolescência, eu pensava. Fase difícil. Foi numa terça-feira de março de 2003 que minha vida desmoronou. Roberto chegou em casa e disse assim friamente: Helena, eu quero me separar. Conheci alguém. Essa alguém era a Patrícia, uma mulher de 35 anos, empresária, dona de uma loja de roupas de grife no Savassi. Tinha carro importado, apartamento no Lourdes, vida que eu nunca pude oferecer. O que mais doeu foi quando Pedro, meu próprio filho, escolheu ir morar com o pai e a Patrícia. Mãe, lá eu vou ter mais oportunidades, ele me disse, olhando para o chão. A Patrícia disse que vai me ajudar a entrar numa faculdade particular boa. Eu me lembro perfeitamente das palavras dele. Você não tem condição de me dar o que eu preciso para ter sucesso na vida. Cada palavra foi como um punhal no meu peito. Aquele menino que eu criei com tanto amor estava me trocando por uma vida mais confortável. Roberto saiu de casa levando apenas as roupas dele. Deixou para mim uma casa com prestações atrasadas, conta de luz em atraso e um carro velho que mal funcionava. Pedro passou a me visitar apenas nos fins de semana, mas era diferente. Ele chegava reclamando da comida, comparando tudo com a casa nova do pai. Mãe, a Patrícia fez um salmão delicioso ontem, ele dizia. Ou então, o apartamento novo tem uma vista incrível da Lagoa da Pampulha. Cada comparação era uma facada. Eu tentava não demonstrar, mas por dentro eu estava morrendo. As visitas foram ficando mais espaçadas. De fim de semana virou quinzenal. De quinzenal virou mensal. Pedro sempre tinha uma desculpa. Curso de inglês, viagem com os novos amigos,
Festa na casa de colegas da escola particular, onde Patrícia conseguiu matricular ele. O pior foi no Natal de 2003, primeiro Natal da nossa separação. Eu preparei a ceia tradicional, comprei um presente modesto, mas com muito carinho, um relógio que economizei meses para comprar. Pedro chegou atrasado, comeu rapidinho e disse: "Mãe, eu preciso ir. A família da Patrícia organizou uma confraternização e ela me convidou." "Mas Pedro", eu disse, "é nosso primeiro Natal só nós dois. Podemos conversar, assistir aqueles filmes que você gostava." Ele me olhou com uma cara de pena misturada com irritação. "Mãe, você precisa entender que minha vida mudou. Eu tenho compromissos agora." Foi a última vez que ele passou um Natal comigo. Nos anos seguintes, as desculpas foram ficando mais elaboradas, mais dolorosas. Até que um dia, em 2004, ele simplesmente parou de atender meus telefonemas. Depois que Pedro parou de atender meus telefonemas, eu tentei de tudo para manter contato. Mandava mensagens no aniversário dele, no Dia das Mães, no Natal. As respostas eram secas quando vinham: "Obrigado, mãe", ou "Estou bem." Nada mais. Em 2005, eu soube pelo vizinho que Pedro tinha se formado no ensino médio. Eu nem fui convidada para a formatura. Descobri que ele ia fazer faculdade de administração numa universidade particular cara. "A Patrícia está bancando tudo", me contou a vizinha, Dona Marlene, com aquela cara de pena que eu odiava receber. Eu tentei ligar para parabenizar ele pela aprovação. Roberto atendeu. "Helena, você precisa entender que o Pedro está numa fase nova da vida dele. Essas ligações suas só atrapalham o crescimento dele." E desligou na minha cara. Foram meses sem nenhum contato. Até que um dia, Pedro apareceu na minha casa sem avisar. Era janeiro de 2006. Eu me lembro perfeitamente porque estava um calor terrível. Ele chegou dirigindo um carro novo, um Corsa vermelhinho que brilhava no sol. Entrou em casa, olhando tudo com desdém. "Nossa, mãe, essa casa está muito largada", foi a primeira coisa que ele disse. Eu tinha bem acabado de limpar tudo, mas comparado com o apartamento do Lourdes, minha casinha devia parecer um barraco mesmo. Ele se sentou no sofá e disse: "Mãe, eu vim falar uma coisa importante com você, eu vou me casar." Meu coração deu um pulo. "Se casar? Mas Pedro, você tem só 19 anos. A Camila tem 22. Ela é formada em marketing, trabalha numa empresa boa. A gente se conheceu na faculdade." Eu perguntei quando seria o casamento, se eu poderia conhecer a Camila, onde eles pretendiam morar. Pedro suspirou, como se eu fosse uma criança fazendo perguntas bobas. "Mãe, a cerimônia vai ser pequena, só família próxima." Família próxima? Eu entendi na hora que eu não estava incluída. "Pedro, eu sou sua mãe. Como assim só família próxima?" Ele evitou olhar nos meus olhos. "É que você sabe como é, né, mãe? O padrão da família da Camila é diferente. O pai dela é médico, a mãe é advogada. Eles não vão entender nossa situação." Nossa situação. Como se eu fosse um problema a ser escondido. Mas o que mais me machucou foi quando ele disse: "Olha, mãe, para ser sincero, seria melhor você não ir mesmo. Você não tem roupa adequada para esse tipo de evento, não conhece ninguém. Ia ficar constrangida." Constrangida? Meu próprio filho achava que eu ia constrangê-lo no casamento dele. Eu tentei argumentar. "Pedro, eu posso comprar uma roupa bonita, posso me arrumar." Ele balançou a cabeça. "Não é só a roupa, mãe. É o jeito de falar, de se comportar. Você não conviveu com esse tipo de gente. Seria desconfortável para todo mundo." Naquela hora, eu senti meu mundo desabar de vez. Meu filho estava me dizendo que eu não prestava nem para ir ao casamento dele, que eu era motivo de vergonha, que os anos que passei criando ele, sacrificando minha própria vida, não valiam nada. Ele se levantou para sair e disse: "E mãe, depois do casamento eu vou ficar mais difícil de manter contato. A Camila não gosta muito dessa situação nossa família. Ela acha melhor a gente manter distância por enquanto." Por enquanto. Como se houvesse um prazo para o amor de mãe ser aceito de volta. Antes de ir embora, ele ainda teve coragem de dizer:
Espero que você entenda, mãe. Não é nada pessoal. É só que cada um tem que seguir sua vida. Nada pessoal. 20 anos de dedicação sendo chamados de nada pessoal. Nos anos que se seguiram, eu soube por terceiros que Pedro tinha se casado mesmo, que estava trabalhando numa empresa de consultoria, que tinha comprado uma casa no Buritis. Em 2010, soube que ele tinha tido uma filha, a Ana. Em 2013, nasceu o João. Eu era avó e nem sabia como eram os rostos dos meus netos. Uma vez, em 2015, eu encontrei Pedro no shopping. Ele estava com uma menina de uns 5 anos, que só podia ser a Ana. Meu coração disparou. Eu me aproximei. Pedro? Ele virou, me viu e a cara dele ficou branca. Oi, mãe. A menina olhou para mim com curiosidade. Papai, quem é essa senhora? Eu estava esperando ele me apresentar. É sua avó, minha filha. Mas Pedro disse: é uma conhecida nossa, Ana. Vamos indo que está tarde. Uma conhecida. Eu era uma conhecida para minha própria neta. Quando eles saíram, eu fiquei ali parada no meio do shopping, chorando. As pessoas passavam e olhavam, mas eu não conseguia me mexer. 20 e tantos anos de vida dedicados a um filho que me tratava como uma estranha na frente da própria filha. Foi naquele dia que eu decidi que precisava mudar minha vida completamente, que não podia mais viver esperando migalhas de afeto de quem não me valorizava. Eu tinha 58 anos e ainda podia reconstruir minha história. Mas eu nunca imaginei que essa reconstrução ia me levar tão longe. E muito menos que um dia, meu filho ia descobrir quem sua mãe realmente se tornou. Eu passei anos me perguntando onde foi que eu errei. Será que fui uma mãe ruim? Será que não soube educar direito? Será que era egoísmo meu querer ter meu filho por perto? As datas especiais eram as piores. Todo Natal, todo aniversário do Pedro, todo Dia das Mães. Eu ficava esperando um telefonema que nunca chegava. Eu chegava a deixar o celular na mesa da sala, olhando para ele de hora em hora, esperando que tocasse. Em 2018, eu soube que Pedro tinha montado uma empresa própria de consultoria empresarial. Está indo muito bem, comentou Dona Marlene, que sempre tinha informações através da rede de fofoca do bairro. Comprou uma casa grande no Buritis, carro importado. Eu sentia uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque meu filho estava prosperando e tristeza porque eu não fazia parte de nenhuma conquista dele. Era como assistir à vida de um estranho. O mais irônico é que durante todos esses anos, enquanto Pedro estava construindo sua vida de sucesso, eu estava reconstruindo a minha do zero. Mas isso ele só ia descobrir muito tempo depois. Depois daquele encontro no shopping em 2015, eu tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Eu tinha 58 anos, uma casa quitada que Roberto tinha deixado para mim no acordo da separação, e uma pequena indenização trabalhista que recebi quando a empresa onde eu trabalhava antes de me casar fechou. A primeira coisa que fiz foi me inscrever num curso de artesanato no Senac. Pode parecer bobagem, mas eu sempre tive mãos habilidosas. Lembram que eu costurava as roupas do Pedro quando ele era pequeno? Fazia os brinquedos dele, os enfeites de Natal, os bolos decorados? Eu tinha um talento que ficou guardado durante anos. No curso, conheci a Dona Vera, uma senhora de 65 anos que tinha uma lojinha de decoração no centro. Ela viu os trabalhos que eu fazia: almofadas bordadas, porta-retratos decorados, arranjos de flores, e me propôs uma parceria. Helena, você tem um dom. Vamos trabalhar juntas? Comecei vendendo minhas peças na loja dela. Era pouco dinheiro, mas era meu. Pela primeira vez em décadas eu estava ganhando por algo que eu criava com minhas próprias mãos. A sensação era libertadora. Em 2016, um ano depois, uma coisa inesperada aconteceu. Minha tia Neuza, irmã da minha mãe, morreu em São Paulo. Ela era solteira, não tinha filhos, e deixou para mim um apartamento na Liberdade e uma quantia em dinheiro que eu nem imaginava que ela tinha. Eram quase 300 mil reais na poupança. Sua tia sempre disse que você era a sobrinha preferida dela, explicou o advogado.
Ela acompanhava sua vida de longe e sabia das dificuldades que você passou. Tia Neuza sempre foi reservada. A gente se falava pouco, mas ela conhecia minha história. Com esse dinheiro, eu tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Vendi o apartamento de São Paulo, juntei com minha herança e abri minha própria loja de artesanato e decoração aqui em Belo Horizonte. Aluguei um ponto no bairro Funcionários, numa rua movimentada. Cantinho da Helena foi o nome que escolhi. Parece simples, mas aquela loja era meu sonho realizado. Eu vendia desde peças que eu mesma fazia até produtos de outros artesãos da região. Almofadas, quadros, enfeites, lembrancinhas para festas, arranjos para casamentos. O negócio começou devagar, mas eu tinha algo que muitos empresários não têm: paixão genuína pelo que fazia. Eu acordava todos os dias animada para ir trabalhar. Conhecia cada cliente pelo nome, sabia dos gostos de cada um, fazia peças personalizadas. Em 2018, uma cliente me procurou para decorar o apartamento inteiro dela. Era um projeto grande, com peças exclusivas. O trabalho ficou tão bonito que ela postou nas redes sociais. De repente, outras pessoas começaram a me procurar para projetos similares. Foi aí que eu descobri que tinha talento para decoração de interiores também. Comecei a estudar por conta própria, fiz cursos online, li livros sobre design. Em menos de um ano, eu estava prestando consultoria de decoração para apartamentos e casas. Mas o que realmente mudou minha vida foi quando conheci o Dr. Marcelo, um corretor de imóveis que frequentava minha loja. Ele viu meu trabalho de decoração e me fez uma proposta. Helena, que tal a gente formar uma parceria? Você decora os imóveis que eu vendo, deixa eles prontos para mostrar aos clientes. A parceria deu tão certo que em 2019 começamos a comprar imóveis pequenos, reformar, decorar e revender. Eu descobri que tinha olho para isso. Sabia exatamente o que fazer para valorizar um espaço, como transformar um apartamento simples numa casa dos sonhos. Em 2 anos, meu patrimônio tinha multiplicado por 10. Eu não era apenas a dona de uma lojinha de artesanato. Eu era sócia de uma empresa de reforma e revenda de imóveis que estava prosperando muito. Em 2021, aos 64 anos, eu comprei minha casa nova no bairro Luxemburgo. Uma casa linda com jardim, piscina, 3 quartos, uma sala de estar espaçosa onde eu podia receber visitas. Era tudo o que eu sempre sonhei ter. Mas o mais importante não era o dinheiro ou a casa bonita. Era a sensação de que eu tinha valor próprio, que eu era capaz, que não precisava mendigar amor ou atenção de ninguém, que Helena tinha se tornado uma mulher independente, bem-sucedida e, acima de tudo, feliz. Foi em dezembro de 2023 que minha vida deu outra guinada completamente inesperada. Eu estava na loja quando recebi um telefonema de um número que eu não salvei, mas que reconheci na hora. Era do Pedro. Alô, mãe? A voz dele estava diferente, mais madura, mas era inconfundível. Meu coração disparou. 20 anos. 20 anos desde nossa última conversa real. Pedro? Eu mal conseguia bem acreditar. Mãe, eu gostaria de conversar com você. Será que a gente pode se encontrar? Naquele momento, uma parte de mim queria gritar de alegria. Meu filho estava voltando! Mas outra parte, a parte que tinha aprendido a se proteger durante todos esses anos, ficou alerta. Por que agora? Porque justamente agora que minha vida estava bem. Quando Pedro me ligou pedindo para conversar, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: ele descobriu. Não era coincidência. 20 anos de silêncio total. E de repente, quando eu estava bem de vida, meu filho ressurgia querendo conversar. Claro, Pedro. Onde você gostaria de se encontrar? Respondi mantendo a voz calma. Na verdade, mãe, que tal você vir aqui em casa? A Camila está ansiosa para te conhecer. E você ainda não conhece seus netos, a Ana e o João. Seus netos. Como se fosse um privilégio que ele estava me concedendo. Como se eu não tivesse direito natural de conhecê-los há anos. Seria um prazer, respondi.
Quando seria bom para vocês? Que tal no Natal? A gente podia fazer uma ceia, uma coisa mais íntima, sabe? Para a gente se reconectar. Reconectar. Que palavra interessante para descrever 20 anos de abandono. Depois que desliguei, fiquei ali sentada na minha loja, pensando. Eu conhecia meu filho. Pedro nunca fez nada por impulso ou por emoção. Ele sempre foi calculista desde pequeno. Se estava me procurando agora, tinha um motivo muito concreto. Nos dias seguintes, comecei a fazer algumas investigações discretas. Liguei para a Dona Marlene, minha vizinha fofoqueira de confiança. Dona Marlene, a senhora sabe como anda a vida do Pedro ultimamente? Ah, minha filha, pelo que eu ouço falar, não está fácil não. Parece que a empresa dele está com problemas. O marido da minha comadre trabalha no mesmo prédio e disse que viu uns homens de terno lá, parecendo ser da Receita Federal. Receita Federal. Interessante. Liguei para meu contador, o seu João, que tem contatos em toda Belo Horizonte. Seu João, o senhor conhece alguém que possa me dar informações sobre uma empresa? É da família, preciso saber como estão as finanças. Em 2 dias, ele me trouxe um relatório completo. A empresa do Pedro estava com sérios problemas mesmo. Devia impostos atrasados há mais de 1 ano. Tinha protestos no Serasa. Estava sendo processada por 3 clientes diferentes. A situação era bem complicada, mas eu quis ir mais fundo. Contratei um detetive particular, o Dr. Fábio, que um cliente da loja me havia recomendado. Dr. Fábio, eu preciso de informações sobre meu filho. Faz 20 anos que a gente não se fala e ele apareceu do nada querendo se encontrar. Quero saber a situação real dele. O relatório que recebi 1 semana depois foi revelador. Pedro e Camila estavam realmente em dificuldades financeiras sérias. A casa no Burites, que eu pensava que era deles, estava financiada até o pescoço. Eles deviam 12 parcelas do financiamento, tinham o nome sujo na praça, e Pedro tinha pedido empréstimos com agiotas para tentar salvar a empresa. Mas o mais interessante era que, segundo as investigações, eles tinham descoberto sobre minha situação financeira através de um conhecido em comum. Aparentemente, o Dr. Marcelo, meu sócio, conhecia um amigo do Pedro e tinha comentado sobre nossos negócios imobiliários. Sabe aquela dona Helena que tem a loja de decoração? Ela virou uma empresária e tanto. Está ganhando muito dinheiro com imóveis. Foi o que o Dr. Marcelo havia comentado, sem saber que estava falando sobre a mãe do conhecido. Pedro havia perguntado mais detalhes e descobriu que a dona Helena bem-sucedida era exatamente eu. Sua mãe, que ele havia abandonado por achar que era um peso, uma vergonha. Nos dias que antecederam o Natal, eu me preparei como uma estrategista se preparando para uma batalha. Comprei roupas elegantes, fiz cabelo e unha num salão chique, não porque eu quisesse impressionar Pedro, mas porque queria deixar claro que Helena não era mais aquela mulher insegura que ele havia deixado para trás. Também preparei uma pasta com alguns documentos. Não era maldade, era precaução. Se meu filho estava voltando por interesse, eu queria ter provas da situação real dele. Incluí cópias dos relatórios que recebi, extratos da empresa dele, informações sobre as dívidas, e tinha mais uma coisa na pasta, algo que Pedro não fazia ideia que existia. Há 2 meses, quando soube através do Dr. Marcelo que Pedro estava com problemas financeiros, tive uma ideia. Procurei o banco que estava fazendo a execução da hipoteca da casa dele. Conversei com o gerente, apresentei minha situação financeira e fiz uma proposta. Eu compraria a dívida do Pedro. A senhora tem certeza, dona Helena? É um valor alto, quase R$800 mil, o gerente me alertou. Tenho certeza, é meu filho. Assinei todos os papéis. Tecnicamente, eu agora era a credora da hipoteca da casa onde Pedro morava. Se ele não pagasse as parcelas em atraso, a casa seria minha. E ele não fazia ideia disso. Na véspera do Natal, enquanto me arrumava para ir à casa dele, olhei no espelho e sorri. A mulher que estava ali não era mais a Helena abandonada e humilhada. Era uma empresária de sucesso que havia reconstruído a vida com as próprias mãos.
Pedro me convidou achando que ia encontrar uma mãe carente, desesperada por atenção, fácil de manipular. Ele não sabia que ia encontrar alguém que já conhecia todos os movimentos dele antes mesmo da partida começar. Peguei minha pasta, entrei no meu carro novo, um Honda Civic preto que comprei à vista no ano anterior, e parti para o Buritis. Ia ser uma ceia de Natal inesquecível. Quando estacionei na frente da casa dele, uma casa realmente bonita, com um jardim bem cuidado, pensei: coitadinho do Pedro. Ele ainda não sabe que, tecnicamente, essa casa já é minha. A ironia da situação era deliciosa. Depois de 20 anos me tratando como uma perdedora, meu filho ia descobrir que a fracassada da mãe dele agora poderia comprar e vender a vida dele inteira. Respirei fundo, segurei minha pasta com firmeza e toquei a campainha. Do outro lado da porta, eu podia ouvir vozes animadas. A vovó chegou! A vovó chegou! Eram meus netos que eu ia conhecer finalmente. Mas primeiro, Pedro ia ter uma surpresinha de Natal que ele jamais esqueceria. A porta se abriu e lá estava Pedro, 20 anos depois. Ele estava mais gordo, com algumas rugas no rosto, cabelo raleando, mas ainda era meu menino. Por um segundo, meu coração de mãe bateu mais forte. Depois me lembrei de tudo que ele me fez passar. Mãe, como você está bonita! Entre, entre! Ele me abraçou, um abraço estudado, calculado. Eu retribuí, mas percebi como ele olhou rapidamente para meu carro na rua, para minha roupa, para minha bolsa de couro legítimo. Pedro, você está ótimo também, respondi entrando na casa. O interior era realmente impressionante. Sala ampla, decoração moderna, TV enorme na parede. Mas eu, que agora entendia de decoração profissionalmente, percebi que era tudo muito caro, mas sem personalidade. Decoração de revista, não de lar. Mãe, essa é a Camila, minha esposa. Uma mulher loira, bem arrumada, se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Helena, que prazer finalmente conhecê-la. Pedro fala tanto da senhora. Mentira descarada. Em 20 anos, se Pedro falasse de mim, seria para reclamar. Vovó, vovó! 2 crianças correram em minha direção. Ana, agora com 13 anos, e João, com 10. Meus netos! Aquela foi a parte mais difícil. Eles eram lindos, parecidos com Pedro quando pequeno, e correram para me abraçar com sinceridade genuína. Oi, meus amores, disse, me abaixando para ficar na altura deles. Vocês são ainda mais bonitos do que eu imaginava. E era verdade. Naquele momento senti uma dor profunda por todos os anos perdidos, todos os aniversários que não comemorei, todas as histórias que não contei para eles. Vovó, o papai disse que a senhora mora longe, por isso não vinha nos visitar, disse João inocentemente. Longe. Eu morava a 20 minutos de carro da casa deles. É, meu amor, às vezes as coisas são complicadas entre os adultos, respondi, olhando diretamente para Pedro. A ceia estava linda, admito. Mesa bem posta, comida abundante, decoração natalina impecável. Camila havia se esforçado. Durante o jantar, eles perguntaram sobre minha vida, sempre de forma educada, mas eu sentia que estavam coletando informações. E aí, mãe, como você está se virando financeiramente? Sei que não deve ser fácil sozinha. Pedro perguntou, fingindo preocupação. Ah, Pedro, você ficaria surpreso. Estou me virando muito bem, respondi sorrindo. Tenho minha lojinha, uns projetos de decoração. Que legal, mãe. Sempre soube que você tinha talento para essas coisas manuais, disse Camila, com aquele tom condescendente que pessoas ricas usam para falar de hobbies, de gente simples. Depois da ceia, quando as crianças foram brincar com os presentes, Pedro e Camila me levaram para a sala. Mãe, na verdade, a gente queria conversar uma coisa importante com você, Pedro começou. Chegamos ao ponto. 20 anos de abandono resumidos a: queria conversar uma coisa importante. Pedro, eu também tenho algumas coisas para conversar com vocês, disse, pegando minha pasta. Mas falem primeiro. Pedro e Camila trocaram olhares. Mãe, a gente está com uma oportunidade de negócio incrível.
uma empresa de tecnologia, inteligência artificial. O futuro está aí, mas precisa de um investimento inicial. É uma oportunidade única, dona Helena, emendou Camila. O retorno é garantido. Em 2 anos, triplicamos o investimento. E quanto seria esse investimento? Perguntei, já sabendo a resposta. 800 mil reais, disse Pedro, como se fosse pouca coisa. Sei que é muito, mas a gente pensou que talvez, sei lá, você tivesse vendido a casa, juntado alguma coisa ao longo dos anos. 800 mil reais. Exatamente o valor da dívida da hipoteca da casa onde estávamos sentados. Pedro, comecei, abrindo minha pasta. Antes de falarmos sobre investimentos, eu preciso esclarecer algumas coisas com vocês. Tirei da pasta as primeiras folhas. Essas são as certidões negativas da sua empresa. Ou melhor, as certidões positivas, porque vocês devem para todo mundo. A cara do Pedro mudou completamente. Como você... De onde você tirou isso? Pedro, eu não sou mais aquela mulher ingênua que você abandonou 20 anos atrás. Continuei, colocando mais documentos na mesa. Essas são as informações sobre a situação do financiamento desta casa. 12 parcelas em atraso, processo de execução em andamento. Camila ficou branca. Dona Helena, eu não entendo. E isso aqui, disse, tirando o documento mais importante. É a escritura de transferência da sua dívida hipotecária. Eu comprei a dívida de vocês do banco há 2 meses. Silêncio total na sala. Pedro me olhava como se estivesse vendo um fantasma. O que isso significa? Perguntou Camila com a voz tremendo. Significa, minha querida nora, que tecnicamente esta casa é minha agora. Vocês devem para mim, não mais para o banco. Pedro se levantou passando as mãos no cabelo. Mãe, você não pode fazer isso, você é minha mãe. Ah, agora eu sou sua mãe, respondi mantendo a calma. Engraçado, durante 20 anos eu era apenas uma conhecida, lembram? Mãe, você está louca! Não pode chegar aqui e... Pedro, interrompi com a voz firme. Senta e me escuta. Eu tenho 2 opções para oferecer para vocês. Eles se sentaram em choque. Opção número 1. Eu executo a hipoteca. Vocês saem da casa, perdem tudo e ainda ficam com o nome sujo na praça para o resto da vida. Todo mundo vai saber que o Pedro, que se achava melhor que a própria mãe, perdeu a casa por incompetência financeira. E a opção 2? Perguntou Pedro com a voz quebrada. Opção 2. Vocês assinam a escritura de transferência da casa para mim agora. Em troca, eu quito toda a dívida de vocês. Limpo o nome de vocês no Serasa e ainda dou 6 meses para vocês encontrarem um lugar para morar. Sem trauma, sem escândalo. Você está nos chantageando, gritou Camila. Não, minha filha. Eu estou oferecendo uma saída digna para vocês. Chantagem é o que vocês tentaram fazer comigo hoje, me convidando aqui depois de 20 anos só porque descobriram que eu tenho dinheiro. Pedro estava com lágrimas nos olhos. Mãe, por favor. Por favor o quê, Pedro? Por favor, esqueça 20 anos de humilhação. Por favor, finja que você não me disse que eu ia constrangê-lo no seu casamento. Por favor, ignore que você me apresentou como uma conhecida para sua própria filha. Levantei da cadeira e olhei para os dois. Vocês têm até amanhã para decidir. Opção 1 ou opção 2. Não há opção 3. E os meus netos? Perguntei, olhando para o corredor onde Ana e João brincavam, alheios ao drama. Esses eu pretendo conhecer melhor. Eles não têm culpa da falta de caráter dos pais. Pedro e Camila estavam destruídos, se olhando sem saber o que fazer. Ah, e Pedro, disse, pegando minha bolsa para ir embora. Aqueles 800 mil reais que vocês queriam para o investimento, eu gasto isso em 3 meses só renovando o estoque da minha loja. Minha lojinha, como vocês gostam de falar, fatura mais de 200 mil por mês. A mulher que vocês desprezaram durante 20 anos hoje poderia comprar e vender a vida de vocês 10 vezes. Caminhei até a porta. Ah, e Feliz Natal para vocês. Que 2024 seja um ano de muito aprendizado. Saí da casa
ouvindo apenas o silêncio devastador que deixei para trás. No dia seguinte, Pedro me ligou às 8 da manhã. Eu estava na minha loja, organizando o estoque pós-natal, quando o telefone tocou. Mãe, a gente aceita uma opção 2, disse ele com a voz cansada. Vamos assinar os papéis. Ótima decisão, Pedro. Vou providenciar a documentação e marco com o cartório para a semana que vem. Mãe, eu queria pedir desculpas. Por tudo. Fiquei alguns segundos em silêncio. Pedro, desculpas são palavras. Vamos ver se você aprendeu alguma coisa com essa situação. 3 dias depois, estava tudo assinado. Pedro e Camila transferiram a casa para mim. Eu quitei todas as dívidas deles e ainda dei os 6 meses prometidos para eles se organizarem. Fiz questão de ser correta até o final. Mas a história não termina aí. O que aconteceu nos meses seguintes foi ainda mais surpreendente. Em fevereiro de 2024, Pedro me procurou novamente. Desta vez, não era para pedir dinheiro. Mãe, eu queria conversar com você, de verdade, sem interesse por trás. Marcamos de nos encontrar na minha loja. Quando ele chegou, estava diferente, mais magro, com roupas mais simples, mas principalmente com uma expressão no rosto que eu não via há décadas. Humildade. Mãe, esses últimos meses foram os piores e os melhores da minha vida, ele começou. Piores porque eu tive que encarar quem eu realmente me tornei. E melhores porque eu finalmente entendi o que você tentou me ensinar quando eu era criança. Ele me contou que depois de perder a casa, teve que procurar emprego. Ninguém queria contratar um empresário falido de 40 anos. Tive que começar como vendedor numa loja de materiais de construção. Salário mínimo, 6 dias por semana. E sabe o que foi mais difícil, mãe? Explicar para Ana e João por que a gente teve que se mudar para um apartamento de 2 quartos no Barreiro. Por que o papai agora sai de uniforme para trabalhar? O que você disse para eles? Perguntei. A verdade. Que o papai fez escolhas erradas na vida. Que desprezou pessoas importantes. Que achou que dinheiro e aparência eram mais importantes que caráter. Ele pausou. E que a vovó tentou ensinar isso para o papai há muito tempo, mas ele não quis escutar. Nos meses que se seguiram, Pedro começou a me visitar regularmente na loja. Não para pedir nada, mas para conversar, para conhecer realmente quem sua mãe tinha se tornado. Mãe, eu não fazia ideia de que você era tão inteligente para negócios, ele disse numa dessas visitas. Quando você me mostrou aqueles relatórios financeiros, a estratégia de comprar minha dívida, eu fiquei impressionado. Pedro, você me conheceu quando eu era apenas dona de casa. Mas eu sempre tive essa capacidade. Só não tive oportunidade de desenvolver. Em junho, aconteceu algo que me emocionou profundamente. Ana e João me procuraram sozinhos na loja. Vovó, a gente queria te pedir uma coisa, disse Ana, com aquela seriedade de adolescente. A gente pode passar as férias de julho com você, na sua casa nova? Minha casa nova. Em abril, eu tinha vendido a casa do Burites, que era do Pedro, e comprado uma casa ainda maior no Mangabeiras, num terreno com vista para a cidade inteira. Claro, meus amores. Mas por que vocês querem passar as férias comigo? Porque a gente quer conhecer a vovó de verdade, disse João. O papai contou tudo o que ele fez. Como ele foi ruim com você. A gente quer compensar o tempo perdido. Aquelas 2 semanas de julho foram as melhores da minha vida em décadas. Ana e João me ajudavam na loja, aprendiam sobre decoração, me acompanhavam nas visitas aos imóveis. À noite, ficávamos na varanda da minha casa, olhando as luzes de Belo Horizonte, e eu contava histórias da infância do pai deles. Vovó, você é muito legal, disse Ana uma noite. Por que o papai demorou tanto para perceber isso? Às vezes, minha filha, as pessoas precisam perder algo para entender o valor que aquilo tinha. Em agosto, Pedro me fez um pedido que eu nunca imaginei que fosse ouvir. Mãe, você poderia me ensinar sobre negócios? Quero aprender como você conseguiu se reerguer. Começamos a trabalhar juntos 2 vezes por semana. Eu ensinava para ele conceitos básicos de administração, controle financeiro, relacionamento com clientes.
Pedro era um bom aluno. Prestava atenção, fazia perguntas inteligentes, aplicava o que aprendia. Em outubro, ele me surpreendeu. Mãe, o gerente da loja onde eu trabalho está pensando em aposentar. Ele quer me oferecer sociedade no negócio. Você acha que eu estou pronto? Pedro, você aprendeu a lição mais importante: humildade. O resto é técnica, e isso se aprende. Hoje, em agosto de 2025, posso dizer que minha vida está completa de uma forma que eu nunca imaginei aos 62 anos. Minha empresa de decoração e imóveis está prosperando mais do que nunca. Acabei de comprar meu terceiro imóvel para reforma e revenda. Pedro se tornou sócio da loja de materiais de construção e está indo muito bem. Ele aprendeu a valorizar o trabalho honesto, a ter humildade, a tratar as pessoas com respeito. Mais importante, ele aprendeu a ser um pai presente para Ana e João. Camila? Bem, Camila não conseguiu se adaptar à nova realidade. Ela e Pedro se separaram em março deste ano. Ela voltou para a casa dos pais e está tentando reconstruir a vida. Não guardo rancor dela. Cada um faz suas escolhas e vive as consequências. Ana está com 15 anos agora e quer estudar design de interiores. Quero ser igual à vovó, ela diz. João, com 12, me ajuda na loja todos os sábados e já entende mais de decoração que muito adulto. Pedro me visita toda semana. Às vezes trazendo os filhos, às vezes sozinho. Temos conversas que eu sonhei ter com ele durante 20 anos. Conversas de mãe e filho, de verdade. Na semana passada, ele me disse algo que me fez chorar. Mãe, eu sei que nunca vou conseguir compensar esses 20 anos perdidos, mas quero que você saiba que agora eu entendo o que você sempre foi. Uma mulher forte, inteligente e corajosa. E eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que a melhor vingança não é destruir quem nos machucou. É reconstruir a gente mesmo. É mostrar que somos maiores do que a dor que nos causaram. É provar que nossa felicidade não depende de quem nos abandonou. Eu poderia ter humilhado Pedro publicamente. Poderia ter tomado a casa dele e deixado a família na rua. Mas escolhi dar a ele a chance de aprender, de crescer, de se tornar uma pessoa melhor. E hoje, aos 68 anos, posso dizer que sou uma mulher realizada. Tenho meu negócio próspero, minha independência financeira, minha casa dos sonhos. Mas mais importante que tudo isso, tenho meu filho de volta, o verdadeiro Pedro, não aquele homem arrogante que ele tinha se tornado. E tenho meus netos, que me amam de verdade e me respeitam pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Se você que está me ouvindo já passou ou está vivendo algo parecido, saiba que não está sozinha. Às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos magoam. Mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para mostrar seu valor. A vida me ensinou que a gente não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Que nosso valor não diminui quando alguém não consegue enxergá-lo e que, às vezes, a maior prova de amor é deixar que a pessoa sinta nossa falta. Pedro precisou me perder por 20 anos para entender o que tinha. E eu precisei desses 20 anos longe dele para descobrir quem eu realmente era. No final, a vida tem uma forma peculiar de ajustar as contas. E quando você se reconstrói com dignidade, com trabalho, com caráter, o universo conspira a seu favor. E você que está me escutando, o que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aí embaixo, eu leio todos os comentários e adoro saber das histórias de vocês. Lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para mostrar do que vocês são capazes. E nunca, nunca mesmo, deixem que alguém diminua o valor de vocês. Um beijo no coração de cada uma e até a próxima história.